Grupo Jangada é referência no estado. Juntos somos o Grupo Jangada. As informações atualizadas do campo. Momento Rural. Olá, amigos internautas, estamos chegando mais uma vez com o nosso Momento Rural, este encontro marcado em nossas plataformas digitais para falar com você, homem do campo, para falar com você que é produtor rural. Mais uma vez, nós vamos falar aqui sobre a pecuária de forma geral e hoje nós vamos abordar aqui a gestão agropecuária, mas também ao longo dos nossos próximos programas vamos falar sobre pastagem, recria, engorda, enfim, a pecuária em geral sendo trazida com detalhes aqui no nosso programa. E mais uma vez, estamos recebendo aqui para nos ajudar nesse tema, o Guilherme Galan, ele que é diretor da Valor Rural Consultoria, está nos ajudando aqui a trazer essas informações importantes. Guilherme, seja bem-vindo mais uma vez. Paulo, obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado pela Grande FM, é um prazer estar aqui colaborando com vocês. E a você que nos acompanha aí pelas nossas plataformas digitais, no YouTube, é importante você curtir, deixar o seu like, ativar aí o sininho de notificações para receber uma mensagem toda vez que nós começarmos o programa e acompanhar aqui com a gente. Importante você se inscrever no nosso canal, assim você tem acesso à playlist completa com todos os programas que já foram ao ar. Esse vai ficar à sua disposição também para você rever quantas vezes quiser e compartilhar com os seus amigos. Olha, nós já comentamos aqui sobre gestão nos programas anteriores, o Guilherme, e você, nas oportunidades, disse que a gestão é a tecnologia mais barata aí, né, que o produtor pode ter ao seu alcance. Então, gostaria de começar hoje abordando contigo quais os pontos fundamentais dentro dessa gestão agropecuária. O Paulo, o Dr. Fernando Penteado Cardoso, pecuarista, veterinário, muito famoso do Brasil, um dos pioneiros da pecuária brasileira, ele tem uma frase bem interessante que ele fala que o pecuarista ele acha muito e mede pouco. Né? Isso, de uma forma geral, o brasileiro é assim, né? A gente acha muitas coisas, mas na verdade a gente mede bem pouco. E dentro da fazenda, infelizmente, a gente encontra muitos cenários como esse, aonde o pecuarista, o empresário, né, da fazenda, que a gente considera a fazenda como uma empresa, ele tem muitos achômetros e poucos indicadores, poucas medidas, né? Então, o ponto principal dentro de uma gestão, ele é a parte de métricas, são as partes de você realmente transformar a sua fazenda, a sua empresa, ela tem que ser transformada totalmente em números. Sim. Ela tem que ser transcrita em números. Então, o ponto fundamental de uma gestão é você ter essas métricas, é você realmente medir. Talvez você pode achar que eu estou mentindo, ou pode achar meio absurdo que eu vou falar assim, mas eu já tive mais de uma vez, converso com mais de um pecuarista, que eu pergunto assim, Paulo, quantas vacas tem na sua fazenda? Umas 2.000, mais ou menos. Mais ou menos umas 2.000, tipo, é um volume considerado, mas ele não tem com exatidão. Olha, tem na minha fazenda, eu tenho 2.000 vacas, 1.850 estão prenhas, entendeu? Qualquer empresa tem os seus dados do estoque. Então a gestão, o ponto fundamental é você medir, e cada vez medir mais. Tem que ter a fazenda transcrita em números. Esse é o ponto fundamental dentro da gestão. Bacana. A gente já falou aqui também em programas passados do mercado agropecuário, e você sabe que é um mercado muito dinâmico, né? Então eu te pergunto, como realizar então o planejamento dentro desse dinamismo que o mercado oferece? Isso é uma pergunta muito, muito interessante e com uma resposta talvez difícil. Dentro dessa gestão pecuária, a gente usa alguns métodos de gestão empresarial, de gestão de controle, né? Tem um bem famoso que é conhecido nas empresas, que é o PDCA, que é você planejar, que é você fazer, que é você controlar e é você tomar algumas ações, né? É onde você faz alguns pontos dentro da fazenda que você sempre planeja, faz, controla e vê se está sendo executado. O planejamento, que é o ponto principal, é você tentar, a gente fala, planejamento não é um exercício de futurologia, não tem como eu prever, como você falou, é um mercado muito dinâmico, mas eu consigo transcrever as minhas principais possíveis ações durante o ano. Eu consigo, porque dentro da fazenda você tem um histórico de chuvas, por exemplo, você tem um regime de clima,
você tem um histórico de preço. Então, dentro desse seu volume histórico, desses dados que você mede da sua região, você consegue montar cenários. Então, a gente sempre monta um cenário otimista, um cenário normal e um cenário pessimista. E dentro daquilo você já desenha os seus passos dentro da fazenda durante os meses, durante as estações. Correto. E você se programa. Claro, a gente não acerta 100%. Não temos uma bola de cristal. Sim. Mas Até quando essa variação que você provavelmente colocou, você tem essa variação. Mas quando acontece aquele evento, a fazenda ela já está previamente preparada para tomar algumas ações. Né? Se chover, o que nós vamos fazer? E se não chover? Temos aqui o plano B, vamos tomar esse escape. Então o planejamento dentro de uma fazenda que ela tem essa diversidade, ela tem que ter esses cenários montados e a equipe tem que estar bem instruída para tomar as ações corretas. Correto, e aí dentro desse planejamento todo aí tem os chamados custos fixos e também os custos variáveis. Quais são eles? Legal. Quando a gente fala em gestão, a gente trabalha muito com essa gestão de custo, né? Quanto custa produzir uma arroba de boi, quanto custa produzir um bezerro, né? E esse custo passa por essa informação. O custo ele é composto pelo custo fixo e custo variável. Custo fixo, uma dica fácil para os nossos amigos entenderem, custo fixo é aquele custo que eu tenho na fazenda, independente se eu produzir ou não produzir. Sim. Certo? Então, por exemplo, o salário de um funcionário. Se eu produzir uma saca de milho, eu tenho que pagar o funcionário. Se eu produzir 10 mil sacos de milho, eu tenho que pagar o mesmo funcionário. Então, independente da minha produção, eu tenho que pagar. Isso é um custo fixo. O custo variável, ele já, como o nome já diz, ele se alterna conforme o meu nível de produção. Por exemplo, se eu tenho 10 hectares para plantar de capim, o meu custo de óleo diesel vai ser 1. Agora, se eu tenho 1.000 hectares para plantar de capim, meu custo de diesel vai ser outro. Então, ele alterou conforme a minha área. Então, os custos fixos e custos variáveis é um ponto importantíssimo na gestão, porque o produtor ele tem que estar realmente na ponta do lápis, fazendo conta. Porque e é isso que mata o lucro dele. E geralmente, os custos fixos que é o que derruba uma fazenda. Olha só, interessante. E isso é muito também dentro de todo aquele cenário que você traçou, tanto de positivo como negativo. Esses custos variáveis eles vão acontecer independente desses cenários, né? Independente desse cenário, exatamente. Isso em mente. O Guilherme, a gente falou, você falou já também aqui em alguns outros programas, e falou também da periodicidade para que o gado esteja pronto, o boi esteja pronto para a sua comercialização. Qual a melhor época para se vender um boi gordo, por exemplo? Olha, se a gente for olhar para preço, o preço da arroba do boi, o preço da soja, do milho, ele é sazonal. Ou seja, tem uma certa época do ano que o preço da arroba sobe e tem uma época do ano que o preço da arroba desce. Ele possui uma sazonalidade, né? Quando a gente vai, por exemplo, chegando perto do inverno, que as pastagens vão acabando por causa do frio ou falta de chuva, mais aqui na nossa região, o pecuarista começa a vender o gado dele, então começa a ter bastante gado, o preço geralmente cai nessa época do ano. Isso aí é normal. Aí chega bem na época do inverno, onde não tem mais gado, falta gado para abate, o preço da arroba sobe. Mas o melhor, quando a gente faz essa gestão dentro da fazenda, a melhor época para se vender, falando em boi gordo, essa pergunta, a melhor época de se vender o boi gordo é quando ele está pronto. O que eu quero dizer com isso? Tem uma mania, costume do pecuarista, o produtor, ele colocou, a gente falou de metas. Sim. Então o produtor colocou uma meta, olha, eu vou abater o meu animal com uma fêmea com 14 arrobas. Essa fêmea chegou com 14 arrobas, ela tem que ser abatida, independente do cenário, do preço do mercado. Sim. O que acontece muitas vezes, o pecuarista fala assim, não, eu vou esperar o preço da arroba melhorar. E isso passa 2 meses. O custo dele, existe uma diária, entendeu? Um custo diário. Tem um custo anterior e tem aquele custo de manutenção desse animal em pé, né? Desses outros mais 60 dias que ele espera. E às vezes a arroba nem valoriza tanto e o custo dele continua comendo. A gente acabou de falar dos custos fixos e variáveis. Então, a melhor época de vender boi gordo, quando ele está pronto. O animal chegou, bateu a meta, está pronto, tchau, tem que ir embora. A gente já comentou aí sobre 5 pilares da pecuária, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, um pouquinho mais sobre quais são esses pilares aí para a pecuária. Legal. Os 5 pilares da pecuária lucrativa, eles é um método que a gente usa dentro da empresa, da Valor Rural,
que a gente estabelece dentro das fazendas. São 5 pontos fundamentais, aonde a gente olha como consultoria para ver se a empresa está realmente fluindo, né? Correto. Então, é como se fosse um prédio. Os prédios possuem seus pilares e cada pilar ele é extremamente importante. Então, os 5 pilares são planejamento, gestão, nutrição, manejo e genética. Quando o pecuarista, o gestor, o técnico, olha para esses 5 pontos e ele começa a fazer uma gestão, a medir, fazer as métricas desses 5 pontos, é quando a fazenda começa a decolar e os números delas, o número dela vai lá para cima. Os 5 pilares são esses 5 pontos importantes. Esse é o nosso Momento Rural, trazendo informações importantes para você que é produtor rural e para você homem do campo. E claro, sempre em nome do nosso colaborador, do nosso patrocinador, que é a Agrojangada. A Agrojangada é referência no agronegócio aqui no estado de Mato Grosso do Sul, na agricultura, na pecuária, na armazenagem, tratamento industrial de sementes e, claro, na distribuição de insumos. Agrojangada, soluções para o agronegócio ir mais longe. Que bacana, esse é mais um nosso Momento Rural, esse Momento Rural que é dedicado a você, homem do campo, a você, produtor rural. Com toda certeza vai poder aproveitar bastante as dicas trazidas aqui pelo Guilherme Galan, ele que faz parte aí da Valor Rural Consultoria, tem nos ajudado aqui para que a gente possa trazer essas informações para você. Guilherme, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui, até o próximo programa. Paulo, obrigado, sempre à disposição, um grande abraço para você e para todos os nossos amigos. Na próxima edição do nosso programa, nós vamos trazer mais assuntos relacionados ainda à pecuária em geral, mas eu já convido a você que nos acompanhou pelo Facebook a curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, para que a gente possa levar essas informações a outras pessoas também. A você que nos acompanhou pelo nosso canal no YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, se inscrever no nosso canal para rever o programa e também outros programas que já foram ao ar. O nosso Momento Rural vai ficando por aqui, a gente deixa um abraço e até o nosso próximo programa.